Tendo em vista que os meios materiais, eles se polarizam, exibem uma polarização, os meios materiais exibem uma magnetização, eventualmente. A questão é, como é que ficam as equações de Maxwell em meios materiais? Esse é o tema desta aula, equações de Maxwell em meios materiais. Vamos escrever as equações de Maxwell para materiais dielétricos, depois escrever as condições de contorno para esses materiais dielétricos. Na terceira parte da aula, materiais magnéticos, as equações de Maxwell, quando nós estamos falando de materiais magnéticos, e as condições de contorno para materiais magnéticos, quando a gente leva em conta os materiais, né? Eu quero dizer o seguinte, nós aqui estamos falando de uma situação na qual eu tenho um material, vamos entender isso, porque senão não vai dar certo, né? A gente não vai chegar a lugar algum, né? Então, eu tenho aqui um material e agora eu aplico um campo elétrico externo. Tenho cargas aqui, cargas. Esse campo elétrico, para a gente distinguir do campo elétrico total, esse campo elétrico vai receber o nome de D, vetor de deslocamento. Na verdade, não é bem o campo elétrico, né? Mas é uma diferença de uma constante só. Então, eu tenho um campo externo aplicado ao material. Esse material se polariza. Ao polarizar-se, ele também gera um campo elétrico. Ora, o campo total produzido por esse material e o campo externo, esse é o campo elétrico. É esse aqui. É isso. O campo elétrico resulta do campo externo, que já existe, mais o campo produzido pela polarização do material. Então, as equações de Maxwell se referem a D e E. E agora, aqui, eu tenho um material magnético. Aplico um campo magnético externo, mas a gente não vai dar esse nome, não. Nós vamos dar um nome para esse campo de H, de intensidade magnética, H. É o campo externo, gerado por correntes elétricas. É isso. Agora, esse material, ele vai se magnetizar. Ao se magnetizar, ele gera um campo magnético. A soma dos dois campos, o H e o campo magnético produzido pelo material que se magnetizou, esse campo é conhecido como campo B. Campo magnético. São dois tipos de campos. Então, temos que entender isso de saída, né? Eu tenho um campo externo e tem a reação do material ao campo externo. Ele se magnetiza ou ele se polariza, né? E agora eu tenho a contribuição do campo externo e o campo gerado pelo material. É isso. E as leis de Maxwell são escritas para esse campo, para esse campo, para esse campo, para esse campo. É curioso. É curioso. Agora eu tenho quatro leis. Uma para esse, outra para esse e outra para esse. É isso. É bem interessante isso, mas assim é. Muito bem, explicado isso, vamos lá. Não vou agora repetir o que a gente já sabe, vou aqui bem rápido, né? Quando eu aplico um campo externo, o material há de se polarizar, né? Então, ele tem uma polarização,
que pode variar de ponto a ponto ou pode ser uniforme, né? Uma polarização uniforme leva, como já vimos, a cargas superficiais, né, de polarizações. E essas cargas de polarização, a gente acabou já mostrando que elas são dadas, né, essa densidade de cargas de polarização e essa densidade de cargas de polarização, elas são dadas por P escalar N. Então, se eu conheço a polarização, eu tenho uma distribuição superficial de cargas, tendo em vista a existência da polarização, de acordo com essa figura aqui. É como se a gente apagasse isso, olha só o que acontece. Ficam cargas positivas e negativas, né, nas superfícies. Então, eu tenho praticamente uma distribuição de cargas superficial. Mas tenho também, para garantir que a carga de polarização total é igual a zero, deve surgir também, muitas vezes, uma densidade volumétrica de cargas de polarização. E essa densidade volumétrica de carga de polarização é igual a menos divergente, aqui faltou uma setinha, divergente de P. É isso. Então, se eu tenho uma polarização, eu tenho dois tipos de distribuições de carga. Uma volumétrica de cargas de polarização. Uma volumétrica e uma outra superficial, né? Muito bem, e agora? Como é que ficam as equações de Maxwell? Vamos lá. Vamos lá. O campo elétrico total, né? Veja, aqui eu tenho um campo externo, mas a presença do material, ele altera o campo. Esse campo aqui, sem o material, seria todas as linhas assim, tá vendo? Mas com o material, se altera. Então, veja só. O campo elétrico, ele pode ser escrito, o divergente dele, é igual à carga total, incluindo a carga de polarização, né? Veja, densidade de carga elétrica total. Uma densidade de cargas existentes numa certa região do espaço e cargas que foram induzidas pela polarização. O campo elétrico, ele leva em conta as duas coisas, é como eu expliquei antes. Ele leva em conta as duas coisas. A existência dessas cargas e a existência dessas cargas. Pronto, é isso. Divergente de E igual a ρ sobre ε0. Mas ρ tem duas contribuições. Então, divergente de E igual a densidade de cargas elétricas total, a lei de Gauss, né, para o campo elétrico, vale isso. Né? Então, ρ total. Mas ρp é igual a esse ρp é igual a menos divergente de P. Né? Então, veja só, ρ total é igual a ρ mais, ou no caso menos, divergente de P. Passo o divergente de P para o outro lado e olha só como fica a equação de Maxwell agora. Divergente de E mais P sobre ε0 é igual a ρ sobre ε0. Pronto. É sempre verdade isso aqui. Veja, quando eu tenho a polarização, é assim. A lei de Gauss. Mas agora a gente observa uma coisa interessante. Mas se eu levar em conta só as cargas externas ao material que induzem a polarização, eu agora posso escrever uma equação só para essas cargas. Para isso, eu defino um novo campo, né, conhecido como vetor de deslocamento. Olha só, o vetor de deslocamento é esse vetor que aparece aqui, do divergente. Está vendo? E agora eu faço uma outra coisa. O D, né, ele é igual a ε0 E mais P de R. P de R. Parece que ele é muito complicado, mas ele não é complicado. Ele é muito simples. A gente já vai ver por quê. Eu defino D assim, e agora olha só como fica a equação de Gauss. Olha só. A equação de Gauss é divergente de D igual a ρ.
simplificou, porque sumiu até esse ε0 aqui, porque esse D é ε0 vezes Z. Né? ε0 vezes Z. A lei de Gauss, agora, é uma lei expressa em termos desse vetor de deslocamento, que é dado por essa soma. É claro que essa lei é simples, porque ela só envolve as cargas elétricas que estão no espaço. Só. Mas o campo que importa é o campo E, na verdade. Né? Mas a lei, em termos desse vetor D, ela é simples, ela é bem simples. Né? Porque só envolve essa densidade de cargas, digamos, reais, né? E não de polarização. Porque as cargas de polarização, elas aparecem como uma consequência da existência dessas cargas reais. Né? Muito bem. E, claro, se eu não tenho essa distribuição de cargas, é divergente de D igual a zero. Né? Mas, veja só, nós vamos então agora escrever a equação, e essa é a equação de Maxwell no meio material. Que é essa equação? O que eu estou querendo destacar é só esta equação, né? Divergente de D igual a ρ. Essa é a equação de Gauss, é uma das leis de Maxwell no meio material. Eu escrevo uma equação para D, mas o meu interesse mesmo, aqui entre nós, é o campo elétrico. Porque é esse que, de fato, se eu colocar uma carguinha ali, carga Q, ela vai experimentar a ação de uma força que é OQ vezes Z. Mas a gente vai voltar a esse ponto depois. Né? Então, vamos lá. Uma outra forma de escrever esta lei é usando o teorema de Gauss. Né? Considero aqui uma integral de volume desse lado, integral de volume desse lado. Aqui eu tenho a carga total. E aqui eu tenho o fluxo de D. Na verdade, aqui é fluxo de D. Né? Se for o campo elétrico, é verdade. Se for o fluxo de E, é igual a carga total dividido por ε0. No entanto, em relação ao vetor D, a lei de Gauss se escreve fluxo. Né? Fluxo de D, ou seja, a integral ao longo de uma superfície fechada, D escalar ds, é igual à carga total no interior da superfície. Sem o ε0, porque ele foi absorvido lá. Então, eu posso escrever, né, a lei de Gauss sob esta forma, né, ou sob a forma integral, fluxo de D igual a Q. É uma outra forma, Q é a carga total no interior da superfície considerada. Né? Muito bem, então essa é uma outra forma. Existem materiais, né, para os quais você pode escrever, esses materiais são lineares e isotrópicos. A gente pode escrever que a polarização ela é proporcional ao campo elétrico. Essa constante de proporcionalidade se escreve como Qi vezes ε0, que é a susceptibilidade elétrica do meio material. Agora, D é igual a ε0 vezes 1 mais Qi vezes Z. Ou D é igual a epsilon, né, que é a permissividade do meio, né, vezes Z. E essa permissividade do meio dividido por ε0 é o que nós chamamos de constante dielétrica, né, que é uma constante que caracteriza o meio. E a constante dielétrica é simplesmente dada por 1 mais a susceptibilidade elétrica do meio material. E isso é difícil calcular, mas muitas vezes é fácil calcular, aliás, é fácil determinar experimentalmente. Difícil calcular, mas fácil de determinar. O fato é que a constante dielétrica é uma constante fundamental, né, do eletromagnetismo, né, ou a permissividade do meio. É a mesma coisa, porque essa é igual a epsilon sobre ε0, né? E aqui eu tenho uma tabelinha de constantes dielétricas. Observe a água. A água tem uma constante dielétrica enorme, né? Mas é uma grandeza, então, adimensional,
né? A grandeza adimensional é 80, é muito grande, o gelo é maior ainda. E aí temos a parafina com 2, né? O metanol 33. É uma questão de determinar experimentalmente. Vamos agora, então, para a questão das condições de contorno do campo elétrico. O que significa isso? Eu tenho aqui um meio, dito meio 1, um meio 2, e uma superfície de separação entre esses dois meios. Eu posso perfeitamente, tendo em vista uma superfície, eu posso considerar uma normal a superfície e posso considerar uma componente tangencial à superfície em cada ponto. Então, eu tenho aqui componentes tangenciais do campo elétrico ou do campo magnético, que é E1, o campo elétrico no meio 1, escalar T, e a componente tangencial do campo B. E a componente normal do campo elétrico e do campo magnético. Vai ser importante sempre para o que segue. Eu vou, na verdade, me referir à componente normal do campo elétrico no meio 1 e no meio 2. Ou o D, a componente normal de D, dN no meio 1 é D1N, no meio 2 é D2N. Né? Muito bem. E a gente vai considerar agora, fazer sempre considerações sobre duas situações distintas. Né? Numa primeira, eu considero um volume V mais um elemento de volume infinitesimal, dV é igual a essa área aqui, que seria a ΔS pequena, vezes uma alturazinha, né? Na verdade, isso aqui seria H sobre 2, né? H sobre 2 e H sobre 2. Essa alturazinha. Um elemento de volume bem pequeno, mas observe que uma parte está acima da superfície e a outra parte está abaixo da superfície, e depois eu vou tomar o limite em que H tende a zero. H tende a zero. A metade está acima daquela superfície separando os dois meios e a outra metade abaixo. Então, isso é importante. A outra coisa que nós vamos fazer é um integral de caminho, onde o caminho ele vai ter um comprimento L, mais pequeno, poderíamos chamar aqui de dl, e agora aqui um elemento de caminho dl, aqui ΔH, né, mais um ΔH aqui, L para cá e L para cá, e ΔH para cá. Ou seja, um elemento de caminho de tal maneira que o percurso total é dl mais 2 vezes ΔH aqui, 2 vezes ΔH aqui. No final, vamos fazer ΔH tendendo a zero. Muito bem, então como é que eu faço? Eu utilizo agora a primeira lei de Gauss, né? Veja que a integral do fluxo do campo D através dessa superfície aqui, né? A integral do fluxo do campo D através dessa superfície. Quando eu considerar o H tendendo a zero, quando eu tomar H tendendo a zero, é o equivalente a transformar isso numa panquecazinha, né? Com uma superfície se aproximando da outra. Portanto, o fluxo através dessa superfície não dá nenhuma contribuição. Eu tenho fluxo só através dessa superfície e dessa superfície. E levando em conta, então, a definição, né, de fluxo, eu tenho aqui que isso é dado por D1N menos D2N vezes dA. E quando eu faço também esse ΔH, né, tender a zero, eu só vou pegar a densidade de cargas superficial, que eu tenho aqui a superfície, pego a densidade de cargas superficial. Portanto, eu tenho aqui a primeira condição de contorno, D1N menos D2N. D1N é componente de D no meio 1, D2N é componente de D no meio 2, é igual a sigma. Ou, em termos do campo elétrico, essa é a condição. Finalmente,
para outra condição de contorno, agora do campo elétrico, eu considero aquele caminho lá, agora estou chamando esse H aqui, H aqui, H aqui, né? L, o comprimento, né? E eu vou fazer essa integral de caminho aqui, né? Agora, o que a gente faz? Eu sei, né, que a integral de E escalar dl é igual a menos dB dt, né, de integral, ou fluxo de B. Esse fluxo de B, quando H tende a zero, né, isto aqui vai tender a zero, né, porque eu agora estou considerando uma superfíciezinha, quando eu considerar esse lado que tender a zero, isso aqui tende a zero também, porque essa área tende a zero, né? Esse caminho onde nós estamos chamando isso aqui de H, né? Quando H tende a zero, né? Então, esse lado aqui é igual a zero, e aqui eu tenho agora essa integral desse lado aqui, integral de caminho desse lado e desse lado, é desprezível. Eu tenho, portanto, E1t menos E2t vezes L, né? E1t menos E2t. Então, essa é a condição de contorno do campo elétrico. Vamos agora aos materiais magnéticos. Os materiais magnéticos exibem uma magnetização, como nós já dissemos antes. Esse vetor de magnetização pode depender de um ponto para o outro, pode ser também uma constante, pode ser também uma grandeza que existe só ao longo de uma determinada superfície. A gente vai ver isso daqui a pouco. Lembrando que o potencial vetor pode ser escrito, pode ser determinado quando eu tenho a magnetização sob esta forma aqui. Muito bem, agora são contas e não vou realmente repetir aqui, mas isso está tanto nas transparências quanto depois, né? Fazendo uma série de manipulações aqui com esse rotacional, etc., é possível mostrar, né, que o potencial vetor pode ser escrito sob a forma de dois termos, né? E esses dois termos podem ser escritos da seguinte forma. Em primeiro lugar, o rotacional de M. Olha só que coisa interessante. Aqui aparece o rotacional de M, né? E a gente chama esse rotacional de M de J de magnetização. Densidade de corrente de magnetização. É claro que aqui existe uma certa manipulação, eu manipulei, né, e mostro que isso é verdadeiro. E, além disso, né, tenho mais um termo que é M vetor N. Então, M vetor N nós identificamos com uma densidade de corrente de magnetização superficial, só na superfície. Só na superfície, nessa superfície, nessa superfície. Então, você tem uma densidade de corrente de magnetização associado ao rotacional da magnetização do material, né? Quando eu tenho uma magnetização não uniforme, ela, na verdade, gera uma corrente de magnetização, como a gente vê aqui por essa figura, né? Muito bem, agora eu tenho uma densidade de corrente de magnetização e, é claro, tenho uma densidade de corrente superficial de magnetização, calculada, claro, na superfície que nós estamos considerando, né? O material tem uma parte dele num determinado volume e agora eu considero a superfície do material. E aí, então, se localiza a densidade superficial de magnetização. Ela acontece na superfície do material. Muito bem, então, tenho duas densidades de corrente. Olha só a analogia com uma polarização. Eu tinha uma densidade de cargas de polarização e eu tinha também uma densidade volumétrica de cargas de polarização e uma densidade superficial de carga de polarização. Aqui é o análogo, só que agora é a densidade de corrente de magnetização, que é uma volumétrica, volume, e uma outra que está associada à superfície. Agora vamos lá. O campo B, ele leva em conta
todas as correntes, todas. Tanto o J, associado ao movimento de cargas, quanto ao Jm, que é a densidade de corrente de magnetização. Afinal de contas, o campo B resulta desses dois efeitos. A existência de correntes reais, o J, e a existência de uma corrente de magnetização. Então, rotacional de B é igual a μ0 vezes J total. Mas J de magnetização é igual a rotacional de M. Olha só, essa mesma equação agora se escreve assim. Agora se escreve assim. Rotacional de B sobre μ0 menos M igual a J. É isso. É isso. Agora introduzimos um outro campo, o H. Chamamos isso aqui de H. É isso, a ideia é bem simples, H. Olha só, H. Agora, olha só, se H é dado por esse termo, olha só aquela equação de Maxwell, associado, onde a gente despreza, né, por enquanto, a corrente de deslocamento, né? Então, essa equação é rotacional de H igual a J. H se refere só às correntes reais, cargas em movimento, né? Essa outra aqui, rotacional de M, é para a densidade de corrente de magnetização. Então, aqui eu tenho as equações de Maxwell no meio material, né? No meio material. É claro que se eu quiser levar em conta também, né, a corrente de deslocamento, eu tenho que acrescentar mais um termo aqui, dd/dt. É isso, dd/dt. Né? Então, essas são as equações de Maxwell em meios materiais. Tenho aqui a forma integral destas equações, né? Fluxo de B igual a zero, a integral de caminho ou a circulação de H, agora H. H tem a ver só com as correntes elétricas, né? As cargas em movimento. A outra, o campo magnético, ele resulta não só das correntes externas, como também das correntes de magnetização. Leva em conta os dois efeitos, como eu expliquei no início da aula, né? Então, essa aqui é a forma integral, né? Então, se eu tenho materiais lineares e isotrópicos, né, a gente costuma escrever que a magnetização ela é proporcional ao campo H, μ0 vezes H. Então, M, para meios materiais lineares e isotrópicos, senão aqui eu tenho uma grandeza tensorial, na verdade. Mas esses meios materiais são muito complicados, né? Não lineares, não isotrópicos, né? Esse aqui, ele é um meio não isotrópico e linear, né? Mas eu posso ter materiais também não lineares, né? Onde a relação é muito mais complicada do que esta, né? Muito bem. Então, nesse caso, eu posso escrever a magnetização como sendo igual a Qm vezes μ0 vezes H. Qm é a susceptibilidade magnética do material. Você tem que medir, né, essas grandezas experimentalmente, né? Prevê-las é muito difícil, né? E agora introduzo a susceptibilidade magnética do material, que é μ. Mas veja, existe uma relação simples entre μ e a susceptibilidade magnética. Eu posso ter uma susceptibilidade magnética relativa, que é igual a 1 mais Qm. Né? E aí tenho aqui uma tabelinha, né, de susceptibilidades magnéticas para vários materiais, né? Em geral, essa susceptibilidade é pequena, né? É uma grandeza adimensional, né? 10 a menos 4, 10 a menos 6, 10 a menos 5. Né? E agora, finalmente, as condições de contorno, né, para os campos magnéticos. Lembrando que eu já falei antes, a gente divide as componentes em componentes tangenciais, né, e componentes normais, né, do campo elétrico na interface, exatamente na interface entre dois meios materiais. Lembrando do nosso velho truquezinho, né, de considerarmos um elemento de superfície,
né, um elemento de superfície que envolve, na realidade, 6 superfícies, né, um cubinho, né, né, e um elemento de volume. E esse elemento de volume ele é tal que o meio material está a metade, né, e dele numa parte do meio material, a outra metade acima do meio material. E essa diferença aqui a gente vai chamar de delta H ou apenas de H, né? Pode ser H agora tudo, já que eu estou chamando esse volume de V. No limite em que H tende a zero é o que me interessa, porque quando eu faço H tendendo a zero, eu estou aproximando o meio 1 do meio 2. O campo, portanto, determinado na interface de um meio, o campo do outro meio calculado na interface entre os dois meios, né? A interface é uma superfície, na verdade, né? Muito bem. Então, agora a gente vai calcular as componentes tangenciais, calculando a circulação, né, de um campo, né, que no caso é o campo H, né? Eu calculo a circulação do campo H ao longo de um caminho. Esse lado aqui é L, esse lado aqui é de tamanho L, esse aqui de tamanho H, e vou tomar H tendendo a zero. Vou tomar H tendendo a zero nessa integral de caminho. Quando eu fizer o H tendendo a zero, eu simplesmente, na circulação, no trecho entre esse ponto e esse, essa contribuição é igual a zero. Entre esse ponto e esse, essa contribuição é igual a zero, a integral de caminho, porque esse caminho tem o tamanho dele tendendo a zero. Isto posto, vamos agora considerar a circulação do campo H através daquele caminho fechado, um caminho que vamos designar aqui por gama. É claro que essa circulação é igual ao fluxo de J, ao fluxo de D, de uma maneira geral. Eu acrescentei aqui apenas um termo envolvendo a contribuição da densidade de corrente superficial, né? Ora, no limite em que H tendendo a zero, essa altura aqui tendendo a zero, essa altura tendendo a zero, a contribuição dessa parte desses dois caminhos aqui tende a zero. Portanto, a integral de H escalar dl ao longo do caminho, uma vez que na primeira parte do caminho o sentido do caminho do dl é esse, e na segunda parte é com sinal negativo, eu tenho então que a circulação no limite em que H tende a zero é igual à diferença de H1T menos H2T, lembrando que a interface está aqui, né? H1T menos H2T é igual a JS, porque é o único termo que sobrevive daqui. Este termo aqui tende a zero, já que eu estou considerando uma superfície cuja área tende a zero. Aqui também uma superfície cuja área tende a zero. Então, aqui essas duas contribuições tendem a zero e fica apenas essa. Então, esta é a condição de contorno para o campo H. Claro que eu posso também escrever, né, essa condição de contorno para materiais lineares e isotrópicos, né, sob esta forma aqui. Essa é uma outra maneira de escrever as condições de contorno. As condições de contorno do campo magnético, elas são mais simples de serem deduzidas, né? Por quê? De novo, eu sei que a integral, ou melhor, que o fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada, que é essa superfície aqui, né? Essa superfície aqui, né? Através de uma superfície fechada, né? É igual a zero, é igual a zero. Essa superfície, por outro lado, se a gente olhar bem, ela tem, na verdade, 6 contribuições. Essa contribuição dessa superfície
quando eu considerar esse lado tendendo a zero, essa contribuição tende a zero. Então eu não preciso me preocupar, né, com esses termos, já que eu estou considerando a altura tendendo a zero. É claro que eu sempre estou chamando a atenção para isso, né, é que a interface entre esses dois meios está aqui. Né? Está aqui. Não dá uma visão aqui tridimensional, mas a interface está ali, né, entre esses dois meios. Né? Como isso aqui é igual a zero e como a integral do fluxo é apenas B1N, né, que é o B, a componente normal do campo B no meio 1 e a componente normal do campo B no meio 2, B1N menos B2N dA, considerando esse elemento de área infinitesimal, mas isso a gente sabe que é igual a zero, porque é divergente de B igual a zero. Logo, B escalar ds, qualquer que seja a superfície, igual a zero. Concluímos, portanto, que a componente normal do campo B é sempre contínua. B1N é igual a B2N. Né? Eu quero, então, recapitular da seguinte forma. A componente tangencial do campo elétrico é sempre contínua. E1T igual a E2T. O campo D pode ser descontínuo, como no caso, por exemplo, dos condutores, né? Porque se existe uma distribuição de cargas na superfície, o campo D é descontínuo, D1N menos D2N igual a sigma. Sigma é densidade de carga superficial. O campo magnético, a componente normal dele é sempre contínua. B1N igual a B2N. Já o campo de intensidade magnética, H, a componente tangencial dele pode exibir uma descontinuidade se nós tivermos uma densidade de corrente superficial. Essas são as condições de contorno, né? E o que nós queríamos apenas ao encerrar essa aula dizendo que a partir dessa aula terão outros professores, os professores Oscar Ébolo e Fabiano.